Saber Cotidiano apresenta. Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Saber Cotidiano. É um prazer poder explorar um pouco mais detalhadamente a obra de Silvia Federici e trazer para o canal algumas discussões super relevantes para o momento em que a gente está vivendo atualmente. E nos momentos em que a gente está discutindo o fim da escala 6x1, tem uma total interligação com as discussões que Federici lança sobre o trabalho reprodutivo. Dentro de um contexto mais genérico, falar em trabalho 6x1 pode parecer algo como uma luta comum, né, de toda a classe trabalhadora, muito justa, e que justamente traz uma atualização para o presente da importância de reconsiderar o tempo de trabalho como um tempo, né, no qual a produção de valor se cria. E o que seria esse um que sobra diante desses 6 dias? Seria apenas um dia para reprodução da vida, basicamente. Se a gente for pensar que essas escalas de trabalho ocupam várias horas durante o dia, pouco tempo se sobra no próprio dia, se a gente for considerar transporte, deslocamento, gasto do tempo com alimentação e sono. Nem estamos falando do tempo de lazer, tá? Estamos falando do tempo da reprodução da vida cotidiana, já é comprometida nesse modelo de escala 6x1. Isso porque a gente nem está aí considerando as clivagens entre homens e mulheres nessa reprodução da vida cotidiana. E é aí que eu trago Silvia Federici como a grande autora que mexeu nas estruturas das análises mais marxistas ao dialogar e ao propor essa discussão do trabalho de reprodução dentro de casa. A reprodução não apenas da força de trabalho, ou seja, o gestar, o parir, o cuidar, o nutrir, o educar até a maioridade e para serviço, né, a serviço, essa força de trabalho a serviço do capitalismo, né? Afinal de contas, só estamos aqui hoje porque houve alguém que cuidou de nós, e esse alguém majoritariamente é mulher, ou mais de uma, no caso, né? E a grande crítica que se faz a Marx é essa incapacidade, diante dos contextos que ele estava vivendo, que esse autor vivia, e da própria questão histórica que ele estava inserido, de não olhar, para o trabalho reprodutivo. Ele olhou e concebeu o trabalho produtor de valor de uma outra forma, que considerava apenas a produção das mercadorias, mas não considerava a produção da força de trabalho e a reprodução da força de trabalho dentro de casa, dentro do lar. A própria Silvia Federici fala que na época que Marx escreveu também, a mortalidade era tão crescente, constante, inclusive entre pessoas jovens, sem falar na mortalidade infantil, que também não era algo que passava tanto no horizonte de possibilidades de Marx falar dessa questão da reprodução da força de trabalho, uma vez que homens e mulheres passavam 12, 16 horas, inclusive seus filhos passavam esse tempo dentro de fábricas. Então, pouco tempo de fato sobrava para se pensar nessa questão doméstica. Mas foi ao longo dos próximos anos que, enfim, houve uma série de lutas de trabalhadores para a diminuição do tempo de trabalho e, consequentemente, houve a formação, e a importância concedida à formação de um lar burguês, um lar mesmo dos trabalhadores, nos quais as mulheres acabaram
sendo colocadas nesse papel de gestão do lar, gestão da vida cotidiana, consequentemente assumindo mais uma tarefa, assumindo mais um trabalho que é um trabalho não remunerado. E no ponto zero da revolução, a Silvia Federici traz muito bem a existência dentro das teorias mais antigas e mais recentes dentro do marxismo, essa cegueira com relação ao trabalho produtivo não remunerado realizado pelas mulheres. E até hoje, né, algo que é visto como sustentáculo do capitalismo. Afinal de contas, a gente está falando da criação, da geração de pessoas que vão se tornar trabalhadores. Né? Crianças de hoje serão trabalhadores no futuro e essas crianças estão sendo alimentadas, cuidadas, educadas por mulheres. Mais do que isso, o que fez o capitalismo? Através da instituição do salário. O salário, ele divide, né, a própria classe trabalhadora. E aqui a gente pode ir um pouco mais além e pensar só o salário de quem está empregado e a ausência de salário entre quem está desempregado. O salário, né, faz com que alguém bata na mesa e fale, não, eu trabalho, o dinheiro é meu, e você não trabalha, você não tem dinheiro. Então, isso já é um desequilíbrio de poder muito forte aí. O poder dos assalariados sobre os não assalariados, e mais especificamente o poder dos homens assalariados sobre as mulheres não assalariadas. Aí temos uma questão de gênero também muito forte. E a gente pode expandir essa discussão mais atualmente sobre o trabalho formal e o trabalho informal, o quanto isso também divide os trabalhadores, porque um trabalhador informal, um trabalhador que está, né, vendendo a sua força de trabalho de uma maneira não regulamentar, ou mesmo que tenha uma emissão de nota, tem um CNPJ, mas seja só ele ou ele e poucas outras pessoas, ele não deixa de ser trabalhador, né? Não é porque a pessoa tem um CNPJ que ela deixa de ser trabalhadora. Contudo, a gente vê cada vez mais esse discurso de eu não sou trabalhador, eu não sou empregado, eu sou patrão, ou eu sou CEO de MEI, ou eu sou microempreendedor. E é ok essa defesa identitária desse lugar no mundo do trabalho, uma vez que o mundo do trabalho simbolicamente também está associado à exploração, humilhação, assédio, baixos salários. Então, por um momento, para algumas pessoas é natural essa desidentificação enquanto trabalhador assalariado e identificação enquanto empreendedor, mas a gente sabe que isso é uma falácia, porque no fim tá todo mundo lascado e tá todo mundo se matando de trabalhar. Então, mas isso gera de fato uma divisão entre as pessoas que estão na mesma classe, na classe trabalhadora. E isso é parte da estratégia, né, do capitalismo de causar essas cisões para que a gente não gere movimentos conjuntos, né? Imaginem um movimento conjunto dos pequenos empreendedores junto com os trabalhadores fabris, os trabalhadores assalariados de diferentes escalões, de diferentes atividades, todos reivindicando direitos, né, condições de trabalho, enfim, seria muito poderoso, né? E essas mudanças poderiam impactar positivamente as nossas vidas. Mas é parte do modelo, né, do capitalismo trazer justamente essas cisões, essas divisões. Ele depende que a gente esteja separado e seja visto com uma ótica muito individualista
para que as coisas funcionem. E também depende de que tenha uma imensa quantidade de trabalho doméstico não remunerado para reproduzir a força de trabalho, ao mesmo tempo que isso desvaloriza as atividades reprodutivas das mulheres e diminuem assim os custos com a força de trabalho, porque uma vez que essas atividades são vistas como não é nada demais, lavar uma louça, fazer uma comida, cuidar de uma criança enquanto a outra parte descansa, ao mesmo tempo isso perde, né? Isso faz com que esse trabalho seja desconsiderado como trabalho e desvalorizado. E ganha-se aí uma economia, né, em não remunerar esse trabalho, e ganha-se uma economia em não inserir esses custos para a reprodução na cesta básica dos ganhos de um salário mínimo, por exemplo. Porque por um bom tempo o salário mínimo ele era composto com as necessidades que um trabalhador vai ter para poder sobreviver. Então, gastos com comida, com alimentação, com saúde, com transporte, enfim, toda a cesta básica de serviços para sobreviver. Só que o trabalho doméstico, as atividades de trabalho doméstico, elas não são contempladas nessa cesta. Então fica a cargo do trabalhador, ou mais especificamente da trabalhadora ou da esposa do trabalhador, realizar essas atividades, sem que isso seja remunerado e sem que isso onere quem está pagando esse salário. Então percebam como existe todo mesmo que isso não seja intencionalmente calculado, existiu e continua se reproduzindo toda uma lógica que só contribui para pagar menos, explorar mais e continuar explorando o trabalho das mulheres.